A gente recebe hoje aqui ao vivo no nosso programa o Dr. Maxwell Araújo. Ele é advogado especialista em Direito Empresarial, Digital e Penal e membro da Comissão de Direito Digital, Inteligência Artificial, Inovação e Startups da OAB Ceará. Dr. Maxwell, muito bom dia. Seja bem-vindo à FM Dom Bosco, ao Informativo Dom Bosco. Obrigado, Roberta. Bom dia a todos os ouvintes. Dr. Maxwell, para começar, quais são as principais regras, né, que os pais, os responsáveis, eles precisam conhecer sobre o uso da imagem de crianças e adolescentes na internet? Perfeito, Roberta. O que se fala muito sobre o ECA Digital, que é a lei que entrou em vigor agora em 2026, lei de 2025 de 2026, é que ela é uma lei totalmente nova, né? Mas essas garantias a crianças e adolescentes, ela já era prevista desde o ECA de 1990. O que se estabelece a partir de agora a partir do ponto de vista que se tem da internet como hoje mecanismo social que se usa, né, naturalmente e de forma muito ampla, a proteção dessas crianças e adolescentes dentro desses ambientes. A legislação hoje prevê, e especificamente o ECA Digital, que foi popularmente conhecida como Lei FELCA, que as crianças elas devem ser protegidas dentro desse ambiente, sobretudo quando se levar em consideração o uso monetizado da imagem, né? E aí criou-se, depois que essa lei entrou em vigor, que os pais não poderiam mais postar fotos com seus filhos, e na verdade isso é uma falácia. O que se protege aqui é a monetização desse conteúdo e a monetização habitual desse conteúdo, que aí nesses casos a gente vai precisar de uma autorização judicial por meio de um alvará judicial para que essas crianças sejam eventualmente expostas de forma comercial. E isso não significa que os pais, os avós, os tios não possam eventualmente trazer essas crianças para os seus stories, fotografar ali no dia a dia. Obviamente, claro, sem que isso tenha um cunho comercial. Salvo essas hipóteses em que não há cunho comercial, a gente vai precisar de um alvará judicial, até para que haja uma avaliação do Poder Judiciário, se essa criança está estudando, se ela está sendo explorada, né, vítima de alguma exploração comercial. E aí, obviamente, isso também sendo feito com acompanhamento do Ministério Público, conselhos tutelares e o Poder Judiciário como um todo. Então, essa questão de rotina, né, compartilhar fotos, vídeos de rotina dos filhos nas redes sociais, esse tipo de publicação, ele vai ser permitido, continua sendo permitido, então? Continua sendo permitido e, mais uma vez, ressalvado o uso comercial e monetizado disso, né? Porque apesar de essas crianças e adolescentes não estarem em seus próprios perfis, se no perfil dos pais eles usam isso como uma forma de monetização, é necessário que haja uma autorização judicial por meio do alvará. E uma questão muito importante que deve ser trazida aqui é que haja uma atenção dos pais em relação a esse conteúdo que é publicado. Sim, porque muito embora não haja uma monetização, é importante entender que essas crianças também não podem ser sexualizadas de nenhuma forma. Então aí já fica uma dica para os seus ouvintes, evitar essas exposições de momentos mais íntimos, onde a criança acaba estando na praia, para evitar esses predadores que estão nas redes sociais. Com relação à vestimenta da criança. Exatamente, isso também é muito importante, até porque se houver uma constatação de que esses pais estão fazendo isso de forma deliberada, eu acredito que não há nenhum impeditivo que esses pais sejam responsabilizados também por isso. Entendi. E no caso, como que existe essa questão da autorização da justiça para publicar, né, essas imagens? Só se for em caso de monetização, não é isso que você falou? Então, mas aí eles procuram a justiça, como é que adquire esse documento que o senhor acabou de falar do alvará? E aí, para conseguir o alvará, é necessário que tenha aí o apoio de um advogado ou da própria Defensoria Pública, né, para que haja essa autorização judicial. Embora isso esteja na lei, ainda há um vácuo legislativo em que precisa haver uma regulamentação de como isso vai acontecer, o avanço e o alcance desse tipo de documento. Mas, prioritariamente, tem-se que conteúdo monetizado com crianças e adolescentes, as redes sociais nem aceitem. Então, há a necessidade que essas redes sociais peguem esses alvarás judiciais para que essas crianças e adolescentes sejam expostas de alguma forma.
Entendi. E os principais riscos, né, de expor a rotina de crianças e adolescentes, né? Você já citou alguns, mas assim, que outros riscos a gente pode pensar? Às vezes você tá ali no celular, tá fazendo aquele registro tão bacana, com boas intenções até, mas você não se toca que aquele momento, aquele registro pode ser uma isca, né, para um pedófilo. Então, assim, nesse sentido, quais são os principais riscos, né, e orientações? Sei que você já adiantou algumas, mas que outros aspectos a gente precisa ficar atento nesse sentido? A primeira questão é entender que há uma responsabilidade compartilhada entre todos os entes da sociedade na proteção de crianças e adolescentes. Só que eu costumo dizer que esse cuidado é prioritariamente o cuidado primário, ou seja, o cuidado com os pais, né? Sim, sim. E nós trabalhamos com a hipótese de que existem predadores na internet, de que esses predadores estão nos lugares mais desconhecidos possíveis, mas a grande orientação é que, ao fazer essas publicações, o primeiro de tudo, faz publicação com o filho, priva o perfil, né? Tem ali só um grupo de pessoas dentro, aquelas pessoas que você conhece, que ainda assim é perigoso, mas você diminui essa exposição dessa criança e desse adolescente ao risco. A segunda é reiterar, evitar publicar esses momentos de maior intimidade, que às vezes acaba acontecendo de forma inocente, mas evitar, né, uma ida à praia onde a criança esteja ali usando um biquíni, uma sunga, ou alguma coisa ali que possa ter e denotar um olhar diferente de outras pessoas. Uhum. Doutor Maxwell, como é que a legislação brasileira ela trata o uso da imagem de menores por terceiros? Por exemplo, empresas, escolas, né, páginas da internet. Como é que a legislação vê, digamos assim, uma empresa que contrata, enfim, convida uma criança para fazer ali aquela propaganda do seu negócio? Como é que a legislação enxerga isso? Então, volto a falar sobre a necessidade do alvará judicial, né? Em todos os casos onde há a exposição de crianças e adolescentes a qualquer tipo de publicidade e qualquer tipo de questão de engajamento ou monetização, é necessário o alvará judicial, porque essa criança vai estar trabalhando. Querendo ou não, é um trabalho infantil. E para a autorização disso é necessário que um juiz avalie os riscos, mais uma vez, se essa criança está sendo comercialmente explorada pelos pais, se ela está indo para a escola, se aquilo não atrapalha no desenvolvimento neuropsicológico daquela criança. Então, é basicamente isso. Ela precisa estar avançada e alcançada pelo alvará judicial para que faça isso. E isso não é diferente nas redes sociais e fora das redes sociais, no mundo offline, né? Nas publicações, nas divulgações. E caso, obviamente, for constatada alguma irregularidade nesse tipo de publicação, havendo sexualização de crianças e adolescentes, é importante que haja a denúncia por parte da sociedade e tanto ao PROCON, né, que é o órgão que faz o controle dessas publicidades, quanto à Polícia Civil e Polícia Militar na iminência aí de algum tipo de violação grave. Tá certo, então. Doutor Maxwell, já estamos encerrando aqui a nossa entrevista. Eu queria então, que o senhor deixasse seus contatos, rede social, quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre o seu trabalho, pode ficar à vontade para divulgar. Perfeito. Meu nome é Maxwell Araújo, meu Instagram é maxwellaraújo.adv. Queria aproveitar a oportunidade, Roberta, para parabenizar a FM Dom Bosco pela oportunidade e pelo acesso que dá para que a gente converse com os ouvintes sobre um assunto tão importante. A OAB, por ser também grande pioneira nesse tipo de diálogo, a quem cumprimento também a minha comissão, a Comissão de Direito Digital, Inovação, Inteligência Artificial e Startups da OAB, e dizer que a legislação ela existe, ela está aí, e que vai demorar, obviamente, um tempo para que ela entre em vigor totalmente, mas se os pais puderem e devem ter esse cuidado primário, é muito importante. Tá bom, então. Muito obrigada. Conversamos com o Dr. Maxwell Araújo, advogado especialista em Direito Empresarial, Digital e Penal e membro da Comissão de Direito Digital, Inteligência Artificial, Inovação e Startups da OAB Ceará. Muito obrigada. Um bom dia, um bom trabalho. Obrigado, Roberta. Tchau, tchau. Agora